Shalom, queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário você vai estar vendo essa mensagem, mas quero desejar que a paz gloriosa de Cristo Jesus, o amor do Pai, esteja no teu coração, a consolação do Espírito Santo de Deus esteja inundando todo o teu ser nesse momento. Gostaria de iniciar com uma oração esse nosso primeiro culto online para a maior honra e glória do Senhor Jesus. Vamos orar. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem, não dormirá aquele que me guarda. É certo que não dorme, nem dormita o guarda de Israel. O Senhor é quem me guarda. O Senhor é minha sombra, à minha direita. De dia não me molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor me guardará de todo mal. O Senhor guardará a minha alma. O Senhor guardará a minha entrada e a minha saída, desde agora e para todo sempre. Amém. Queridos, quero inicialmente agradecer aos irmãos pela compreensão, por essa decisão que tivemos que tomar em ministrar a palavra de Deus online. Quero agradecer muito o apoio, as palavras de incentivo que recebi. Quero agradecer a minha esposa, pastora Ângela, que está ali intercedendo, minha filha Ariane, que tem ajudado muito, meus irmãos pastores, pastor Ed tem me ajudado muito, minha querida colega de ministério, pastora Lenil, de Jaboticabal. Pastora Lenil, passa um pouco dessa força, passa um pouco dessa garra para nós, que nós estamos precisando nesse momento. Deus te abençoe. Aos irmãos de Jaboticabal, Deus abençoe os irmãos de Cajuru, aos líderes, diáconos, presbíteros, a todos, enfim, que Deus abençoe ricamente, em nome de Jesus. Quero dizer aos irmãos que é a primeira vez que estou fazendo essa ministração online, e como toda primeira vez, certamente haverá falhas. Peço já aos irmãos que compreendam e que estejam aí orando por mim e me corrigindo para depois a gente então melhorar. Não quero ficar bom nesse negócio não. Vou torcer para que essa crise passe logo, para que a gente volte ao templo, para que a gente volte aos púlpitos. E eu creio em nome de Jesus que em breve irá passar tudo. Amém? Queridos, muitos estão compreendendo essa questão do isolamento, mas alguns ainda não. E alguns irmãos que não estão entendendo, estão criticando aos irmãos, aos pastores que tomaram a decisão de fechar o templo. E dizendo, mas cadê a fé? Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor Jesus. Sim, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. A questão é que templo é uma coisa, igreja é outra. São duas coisas bem distintas. O templo é o prédio de tijolos, claro que é um local especial, é um local sagrado para nós reunirmos em adoração ao nosso Deus. Mas é o templo, é o prédio de tijolos, feito por mãos humanas. E a igreja, a qual o Senhor Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, somos nós. Contra essa igreja viva, que sou eu e você, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém, queridos? Amém? Paulo diz em 1 Coríntios 3, versículo 16, não sabeis que sois o santuário de Deus? Não sabeis que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Então, eu e você somos a igreja. E nesse sentido, queridos, é contra essa igreja que as portas do inferno não prevalecerão, e essa igreja viva, ela tem sido cada vez mais fortalecida. Ela tem crescido muito mais nesses dias de crise em que nós estamos vivendo. Por quê?
Porque muitas pessoas que não tinham tanto o hábito de orar, estão adquirindo o hábito de orar. Estão se voltando para Deus, estão dobrando seus joelhos, estão clamando mais a Deus. Aqueles que já oravam estão orando muito mais ainda, entendendo que esse é um chamado de Deus a uma conversão genuína, verdadeira, a um arrependimento, que é um tempo de quebrantamento, é um tempo de choro, é um tempo de humilhação, é um tempo de jejum, de oração, de clamor ao nosso Deus. Muitos estão entendendo isso e muitos estão se voltando muito mais para Deus, até aqueles que não tinham tanto o hábito de orar antes. Além do mais, a Bíblia diz para nós em Eclesiastes, no capítulo 9, no verso 2, tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica quanto ao que não sacrifica, ao puro, ao ímpio, ao bom, ao pecador, ao que jura e ao que teme juramento. Sabe o que a palavra está dizendo? Que todos nós estamos no mesmo nível, sujeitos a tudo. Essa crise tem unificado as pessoas no mundo inteiro. Não tem ninguém em vantagem de ninguém. Todos estamos sujeitos. Essa palavra que diz, Eclesiastes 9:2, que tudo sucede igualmente a todos, está dizendo que o crente mais fiel pode também ficar doente. Senão não veríamos nenhum crente indo às farmácias comprar remédio, não veríamos nenhum crente internado nos hospitais, nenhum crente morreria de doença alguma, todos morreriam só de velhice, mas não, tudo sucede igualmente a todos, ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica. Glória a Deus. Há uma ordem e uma promessa maravilhosa para nós no livro de Êxodo, no capítulo 23, no verso 25. Porque a palavra de Deus é assim, sempre que Deus dá uma ordem para nós, logo em seguida, Deus faz uma promessa. Você pode observar, toda vez que você encontrar na palavra de Deus uma ordem de Deus, você vai observar que em seguida Deus faz uma promessa, porque o nosso Deus é maravilhoso. Amém? Então, Êxodo 23, verso 25, diz assim, servireis ao Senhor vosso Deus, uma ordem, um mandamento. Servireis ao Senhor vosso Deus. Agora veja a promessa. Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. Está falando de alimento. Está falando de provisão. Aleluia. Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. Não vai faltar nada na tua mesa, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Ele abençoará o vosso pão e a vossa água e tirará do vosso meio as enfermidades. Glória a Deus. Ele tirará do vosso meio as enfermidades. Quem vai tirar esse vírus é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Vai usar da medicina? Sim. Vai usar da ciência? Sim. Vai usar da tecnologia? Sim. Mas quem vai tirar esse vírus é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Diga comigo, glórias a Deus. Aleluia. Servireis ao Senhor. Isso significa, preste culto ao Senhor. Servireis ao Senhor significa, ore ao Senhor, busque mais ao Senhor, humilhe-se na presença dEle, clame mais a Ele. Ah, pastor, mas eu estou sem forças para orar. Eu entendo. Há muitas pessoas nesse momento que estão sem forças para orar. Mas se você estiver sem força para orar,
Chore na presença do Senhor. Não consegue nem chorar na presença do Senhor? Geme na presença do Senhor. A palavra não diz em Romanos, capítulo 8, verso 26, também o Espírito Santo, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, intercedendo por nós, sobre nós, com gemidos inexprimíveis. Intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém, queridos? Se você tiver sem força para orar, chore. Se você não tiver lágrimas para chorar, geme na presença de Deus. Porque o mesmo Espírito, semelhantemente, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior. Deus te ama. Deus está com você. Deus está aí do seu lado. Ele prometeu que estaria conosco até o fim. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Diga glórias a Deus. Amém? Servireis ao Senhor significa obedeça ao Senhor. Obedecendo às autoridades, como nós estamos fazendo, ficando em casa. O mesmo Deus Todo-Poderoso que está permitindo toda essa situação, trará também o livramento, tirará as enfermidades. É promessa de Deus. No tempo de Moisés, houve as pragas, as 10 pragas do Egito. Os irmãos conhecem a história das 10 pragas do Egito. E Moisés ordenou que o povo clamasse, fosse para casa e clamasse, e a palavra de Deus diz em Êxodo, capítulo 11, verso 6, haverá um grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve e nem haverá jamais. Houve um grande clamor em toda a terra do Egito que nunca tinha existido antes. As pragas passaram, o povo obedeceu ao comando que foi dado, as pragas passaram e tudo ficou bem. Estamos aqui obedecendo às autoridades. As portas do templo estão fechadas, mas a igreja viva, do Deus vivo, continua viva, estará viva para sempre, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Vamos fazer um momento de clamor agora? Vamos orar? Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós nos humilhamos na Tua presença santa e maravilhosa. Pai, nós clamamos nesta hora porque o que nos resta agora é o clamor ao Senhor. É a Tua presença, Senhor. É a Tua bondade, Senhor. É a Tua fidelidade sobre nós, ó Deus. É a Tua misericórdia, Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu uno a minha fé agora com a fé de todos os meus irmãos que nesse momento estão orando ao Deus de Israel, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Criador dos céus e da terra, para fazermos, ó Deus, um clamor, ó Deus, pelo Brasil, por essa nação, pedindo perdão ao Senhor pelos pecados do Brasil. Deus, a nossa nação, há um mês atrás, nós víamos grandes multidões nas ruas, pulando e dançando a festa da carne, da carnalidade. E muitos, ó Deus, zombando do nome santo do Senhor Jesus. Nós te pedimos perdão, ó Deus. Perdoe os pecados do Brasil, Senhor. O pecado de um é o pecado de todos. Senhor, tenha misericórdia do Brasil, Pai. Nós clamamos nessa hora
pelas famílias enlutadas, que estão sepultando seus entes queridos. Ó Deus, quanta gente sofrendo, quanta gente na tristeza, quanta gente chorando, quanta gente desesperada, sem nenhuma perspectiva de melhora, sem nenhuma esperança mais. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, venha em auxílio da nossa família, venha, Deus, em auxílio dos nossos filhos, do nosso cônjuge. Entra, Deus, com tua provisão, Senhor. Entra, Senhor, nos hospitais. Venha, Deus, trazendo um alívio, Senhor, aos que estão sofrendo. Deus, venha com teu bálsamo sobre cada leito de dor, de luta, de sofrimento, de choro. Pai, nós oramos pelos profissionais da saúde, Deus, pelos médicos que não podem ficar em casa, pelos enfermeiros. Ó Deus, guarda, Senhor, a vida desses irmãos que trabalham na área da saúde, das pessoas que trabalham no atendimento. Dê paciência, dê paz ao coração. As pessoas que trabalham na área da higiene dos hospitais. Meu Deus, quanto risco elas correm. Pai, tenha misericórdia, Senhor. Oramos pelos policiais que também não podem ficar em casa. Ó Deus, tenha misericórdia deles. Guarda-os lá no seu trabalho. Cerca-os com uma redoma de fogo, de forma que o maligno não possa atingi-los. Deus, em nome de Jesus, oramos pelos caminhoneiros, que também não podem parar. Ó Deus, guarda-os em suas viagens, no seu trabalho, guarde as suas famílias, aqueles que deixaram em casa, Pai, no nome do Senhor Jesus. Ó Deus, nós te agradecemos por tudo que estamos passando, te damos graças, porque a vontade do Senhor é que sejamos agradecidos em todas as coisas. Tributamos a Ti a glória, a honra, o poder e o louvor para sempre. Amém, amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero compartilhar um texto da Palavra de Deus com você nesta hora. Um texto muito marcante na minha vida, porque foi o primeiro sermão que eu pude ministrar quando, há muitos anos atrás, Deus me chamou para o ministério. Então, tem coisas que a gente não esquece, né? Como é o primeiro culto online que eu estou gravando, a primeira vez, então eu quero voltar também à primeira vez em que eu ministrei a um público maior. Era um retiro espiritual nos dias de carnaval na cidade de Brodowski, e eu ministrei para um grande público lá. Inicialmente fiquei meio assim temeroso. Meu líder falou, eu disse ao meu líder, eu nunca preguei para tantas pessoas assim, eram mais de umas 200 ou 300 pessoas, não me lembro ao certo. Ele disse, mas você precisa ter a primeira vez. Eu disse, mas eu precisava de um tempo. Ele disse, não, mas falta um mês para o congresso. Daí eu pensei, bom, um mês, e me firmei nesses 30 dias que eu tinha para preparar uma mensagem. Foi o meu grande erro. Coloquei minha fé e minha confiança no tempo de preparação da mensagem. Quando chegou o momento da mensagem, quando me chamaram ao altar, me deram a palavra, me deu uma tremedeira geral, deu um pânico e eu esqueci tudo que eu havia meditado, decorado. Eu iria falar sobre a ressurreição do Senhor Jesus, é o texto que nós vamos meditar agora. Mas o Deus Todo-Poderoso é um Deus tão bom, tão maravilhoso, que nunca deixa os seus servos desamparados. Nesse momento, então, eu pude ouvir a doce voz do Santo Espírito de Deus dizendo para mim, peça oração para eles. E quando eu então pedi aos irmãos que orassem por mim, e todas aquelas mãos se voltaram na minha direção em oração, Deus me fortaleceu, Deus me ungiu de uma nova unção, um novo poder, voltou à minha mente, voltou tudo que eu havia preparado, e foi assim uma bênção. E então eu louvo a Deus porque Deus é fiel e nunca nos desampara. Amém, queridos? O texto é Evangelho de Lucas, no capítulo 24, a partir do verso 13. Se você tiver com a sua Bíblia, abra sua Bíblia, por favor, em Lucas, capítulo 24, verso 13 e seguintes. Diz assim a palavra de Deus.
Naquele mesmo dia, dois discípulos do Senhor Jesus, estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Estádios aqui não é estádio de futebol, 60 estádios aqui é distância, mais ou menos de 10 a 12 quilômetros. A distância da casa desses dois discípulos de Jesus eram dois camponeses, então mais ou menos de 10 a 12 quilômetros, a distância da casa deles até Jerusalém. E diz a palavra de Deus, naquele mesmo dia. Você sabe a que dia a palavra de Deus está se referindo? Ao mais glorioso de todos os dias da história. Ao dia mais marcante. O dia do maior acontecimento que já houve em toda a face da terra. O dia em que deixou todo mundo alarmado, assim como o mundo está alarmado hoje. Mas aquele dia, o dia glorioso da ressurreição de nosso amado Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Diga graças a Deus. Esse dia da ressurreição do Senhor Jesus. No verso 14 diz assim: E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Era o assunto da época. Hoje, o tema tem sido a crise. Uma crise que vai passar em nome de Jesus. Amém? O assunto da época era, naqueles dias, o sofrimento do Senhor Jesus, a acusação injusta do Senhor Jesus, a condenação injusta do Senhor Jesus, a crucificação injusta do Senhor Jesus, a morte do Senhor Jesus, o sepultamento do Senhor Jesus e, mais especificamente, a ressurreição do Senhor Jesus naquele dia. E diz o verso 15 e 16: Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Queridos, o próprio Jesus apareceu a eles e começou a caminhar com eles, mas a Bíblia está dizendo que os seus olhos, os olhos deles, desses dois discípulos, estavam como que vedados, estavam como que impedidos de reconhecer. Estavam assustados, alarmados, apavorados. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. O medo é uma coisa terrível. O medo é um mal terrível. O medo trava a pessoa. O medo paralisa a pessoa. O medo cega a pessoa. Eles estavam alarmados, estavam tomados de um medo. Uma das nossas orações nesses dias de hoje deve ser essa: Senhor, em nome de Jesus, livra-me de todo medo, livra-me, Senhor, de todo pavor, de todo desequilíbrio. Senhor, guarda as minhas emoções, guarda, Senhor, o meu coração. O coração fala do nosso interior. Guarda, Senhor, todos os meus sentimentos em perfeita paz, em nome do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Não tenhas medo. Dizem os estudiosos da Bíblia que nós encontramos na palavra de Deus 366 vezes a palavra não temas. Isso daria um não temas para cada dia do ano e ainda sobraria um não temas para o ano bissexto. Diz aí o próximo versículo, verso 17, que então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? Do que é que ides falando, tratando, à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Amados, Jesus é tão maravilhoso que ele vem e se coloca
na nossa situação. Ele entra na nossa situação. Ele desce do seu trono de glória. Ele abre mão da sua condição divina e se coloca ao nosso lado e entende a nossa situação. Deus nunca prometeu que nós não teríamos lutas. Deus prometeu que estaria conosco em todas as lutas. Glória a Deus. Quando Jesus diz em João, capítulo 16, verso 33, no mundo tereis aflições, Jesus não estava brincando. No mundo tereis aflições, Jesus não estava falando no figurado. Jesus estava falando no sentido literal. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, não é para desanimar. Tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aflições significa desgostos, tribulações. Aflições significa inquietações, aborrecimentos, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E você também irá vencer em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Em seguida, o verso 18 nos diz assim: porém, um dos dois discípulos de Jesus, chamado Cleofas, respondeu dizendo: És o único que, porventura, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Em outras palavras, é como se tivesse perguntado para Jesus assim: o senhor não sabe o que está acontecendo, não? Esses dias aqui? O senhor está tirando, né? O senhor é o único que não está sabendo das ocorrências aqui em Jerusalém esses dias? E queridos, no verso 19, Jesus, veja como Jesus é maravilhoso. Ele desce da sua glória e se coloca no mesmo nível do homem. Jesus pergunta para ele assim: mas quais coisas? Como se Jesus não tivesse sabendo de nada. Do que vocês estão falando? Que coisas são essas que estão acontecendo em Jerusalém? E eles então começaram a explicar para Jesus. Nós estamos falando a respeito de Jesus de Nazaré. Ele era um profeta poderoso em obras, era um profeta poderoso em palavras, tanto diante de Deus quanto diante dos homens. Nós o amávamos, nós o seguíamos, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas os magistrados, as nossas autoridades, o entregaram nas mãos dos pecadores e eles o mataram numa cruz. E eles o sepultaram. E hoje já é o terceiro dia que essas coisas aconteceram e nós estamos alarmados porque estão dizendo que ele ressuscitou. Alguns amigos nossos foram ao túmulo dele e voltaram dizendo que verdadeiramente o corpo dele não está lá, que ele ressuscitou, mas a ele mesmo não viram. E agora, depois do desabafo deles, no verso 25, Jesus vai falar com eles. A Bíblia diz que há um tempo para cada coisa. Há um tempo de se calar e há um tempo de falar. Até aqui Jesus se calou, estava apenas ouvindo o que eles estavam dizendo, porque era necessário eles externarem aquele sentimento, aquele veneno que estava cegando-os, entristecendo-os, deprimindo-os. Então Jesus apenas ouviu o desabafo deles, e agora no verso 25, então Jesus vai falar. Eclesiastes 3 diz que há um tempo certo para cada coisa. Há um tempo de abraçar e há um tempo de afastar-se de abraçar. Em que tempo nós estamos agora? De afastar, de abraçar. Está sendo difícil para nós. Nós, como brasileiros, somos um povo caloroso e gostamos de abraçar, gostamos de estar juntos,
de comer junto, de conversar. Somos um povo assim, e por isso estamos enfrentando essa dificuldade. Estamos tendo que desaprender muitas coisas que aprendemos. Mas vai passar, em nome de Jesus. E nós vamos nos abraçar muito. Nós vamos estar muito juntos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Jesus diz então para eles no verso 25: Ó nécios, como sois assim, tardos de coração, para compreenderem tudo o que os profetas disseram? Ó nécios, significa, vocês não têm discernimento. Como vocês demoram para compreender o que os profetas disseram na palavra de Deus. Amados, não sejamos assim sem discernimento. Amém? Diz a palavra de Deus em Isaías, capítulo 20, verso 26. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre ti. Está falando de isolamento social. Isolamento. Fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te por um momento. É um momento. Diga, vai passar, em nome de Jesus. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira, pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que embebeu. Amados, pensa comigo, quanta criminalidade, quanto derramamento de sangue, quanto pecado. Essa geração nossa é a geração que mais tem virado as costas para Deus, que mais tem rejeitado ouvir a palavra de Deus, que mais tem recusado a Deus, que mais tem rejeitado o próprio Deus. Deus sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra, e a terra descobrirá o sangue que embebeu, e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Ou seja, nada ficará oculto aos olhos de Deus. Tudo está patente aos olhos de Deus. Amados, Deus não perdeu o controle do mundo. Deus não perdeu o domínio do mundo. Deus não perdeu as rédeas do mundo. Deus continua o mesmo Deus todo-poderoso, no controle de todas as coisas, no domínio de todas as coisas. Não tem como Deus ser mais claro. Não tem como a palavra de Deus ser mais clara. Tudo o que os profetas disseram. Jesus está dizendo assim, vocês não entendem para crer o que os profetas disseram? E no verso 26, ele diz assim, porventura não convinha que o Cristo padecesse todas essas coisas para entrar na sua glória? Eu vou para o verso 27, já estamos finalizando, onde diz assim, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Começando pelo profeta Moisés, Jesus começou a citar as Escrituras para eles, de tudo o que constava a respeito de Jesus nas Escrituras, começando pelo profeta Moisés. E finalmente, no 28 e 29, diz assim a palavra de Deus. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, quando se aproximavam da aldeia de Emaús, aonde eles moravam, para onde eles estavam indo, fez menção de passar adiante. Jesus fez menção de que continuaria o seu caminho, que continuaria a sua viagem. Diz a palavra ainda no verso 29, mas eles constrangeram a Jesus, dizendo, fica conosco, porque já é tarde e já declina o dia. Aleluia. E o verso 30, o 29 diz que Jesus entrou para ficar com eles, e aconteceu que quando estavam à mesa,
tomando ele o pão, abençoou e partiu e lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram então um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava das Escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera pelo caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amados, disseram para Jesus, quando Jesus fez menção de que continuaria o caminho: ei, fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Hoje, nesse momento, já é tarde e já está declinando o dia. É o momento de clamarmos a Jesus, chamarmos a Jesus, dizendo: Senhor, fica conosco. Vem, Senhor Jesus. Já é tarde, Senhor. Já está declinando o dia, Senhor. Aleluia. Senhor, a contagem regressiva do fim dos tempos já começou. Senhor, já é tarde. Vem, Senhor, fica conosco. Amados, nós temos declarado em cada culto de Santa Ceia que o momento da Santa Ceia é o momento mais sublime de todo o culto. É o momento em que nós comemos a carne do Cordeiro e que nós bebemos o sangue do Cordeiro. E a palavra de Deus nos diz, em João capítulo 6, verso 47, em verdade vos digo, o próprio Senhor Jesus dizendo, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna, e eu sou o pão da vida. Ele é o pão da vida. Aleluia. É o momento mais sublime, mais sagrado de todo o culto, o momento da Santa Ceia. É o momento de profunda comunhão, de profunda intimidade com Deus. É o momento em que as escamas dos olhos caem. É o momento em que o tampão dos ouvidos são removidos, os olhos se abrem, o entendimento se abre e a verdade é revelada. Glória a Deus. Nesse momento tão sublime da presença de Deus, da presença do Senhor Jesus, eles reconheceram que estavam diante do Mestre amado deles, do querido Senhor e Salvador e Deus nosso, Cristo Jesus. Aleluia. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna, eu sou o pão da vida. Ele é o pão da vida. Ele, e só ele, é o pão da vida. Atos 4, verso 12, diz, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outro nome, queridos. Não há outro nome. Não há outra fonte. Não há outro caminho. Não há outra força. Não há outra saída. Em nenhum outro nome há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Nós amamos todos os personagens bíblicos, homens e mulheres, porque foram homens e mulheres de Deus, que deram suas vidas por amor a Deus. Mas o único nome que nos dá a salvação é Cristo Jesus. Só Ele é o pão da vida. Filipenses capítulo 2, do 9 ao 11, nos diz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra,
e toda língua confesse, para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é contigo. Vai passar. Deus te fortalece. Deus te livra. Deus te guarda. Ele é presente na tua vida. Ele é presente na tua casa. Ele é presente na tua família. Sirva ao Senhor. Continue servindo ao Senhor. Continue buscando ao Senhor. Continue obedecendo ao Senhor e à sua palavra. Ele abençoará o teu pão. Ele abençoará a tua água. Ele tirará todas as enfermidades. Amém. Vamos orar? Quem puder, se você puder, se você não tem problema nenhum nos joelhos e puder se colocar de joelhos, nós vamos orar nesta hora, clamando juntos, numa só fé, separados apenas fisicamente, mas espiritualmente me sinto como se estivéssemos mais unidos do que antes. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Vamos orar. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez, clamamos a Ti, com humildade, com reverência, com temor, com tremor, numa dependência total e completa do Senhor, da Tua graça, do Teu favor, da Tua bondade, da Tua fidelidade, da Tua misericórdia. Venha, Deus, com Teu poder sobre cada lar que está orando comigo nesta hora. Desça a Tua glória, Senhor, sobre cada casa, sobre cada família que está orando neste momento, que está clamando comigo agora, suplicando a Tua bênção. Senhor Jesus, nós não estamos exigindo nada do Senhor. Nós estamos clamando, Senhor Jesus, nós estamos batendo a Tua porta, nós estamos suplicando a Tua misericórdia. Deus querido, olha para o Brasil com Teu olhar de bondade, com Teu olhar de misericórdia, com o mesmo olhar que o Senhor olhou para aquela pecadora samaritana lá no poço de Jacó. Olha para nós, olha para cada família, olha, meu Deus, para cada casa, ó Deus, para cada irmão em Cristo Jesus que está orando neste momento. Ó Deus querido, que possamos, ó Deus, nos voltar para o Senhor com mais intensidade, com clamor, com jejum, com choro, com gemidos, com súplicas, ó Deus, como o povo do Egito clamou, como nunca havia clamado antes, na época das 10 pragas. Senhor, tenha misericórdia de nós, perdoa mais uma vez os nossos pecados e nos abençoa com a Tua paz. Daremos a Ti, Senhor, somente a Ti, toda a honra, toda a glória, todo o poder e todo o louvor, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com a tua vida, com a tua casa e com a tua família, hoje e sempre. Shalom. Deus te abençoe. Amém.